Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. O Banrisul te conecta. Banrisul Digital. Clique e simplifique. E Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. Eu quero começar com o Dr. Lênin Streck. Eu, depois de todos aqueles acontecimentos da sexta e do sábado, fui direto na coluna do Lênin ao Sul. Aí, para surpresa minha, para não dizer que não falei de flores, ele só falou de flores. Estava de alma leve. Nada sobre Joesley Batista, sobre Francisco, sobre a Renata, sobre a secretária do Gilmar Mendes, envolvida nas parcerias com a Renata lá, filha de uma desembargadora. Nada, silêncio total, nada sobre, que ele gosta muito de falar, sobre o Rodrigo Janot. Sim, mas se quiser... Nada, absolutamente nada. Tá, ele vai... O que houve? Primeiro porque a minha... Eu tive que ligar para ele. Ligou. E... Atrapalhar uma lua de mel com a vida? Não, eu passei uma semana, não tive tempo de escrever uma coluna mais política e... Tu não queria te irritar, por isso que tu não escreveu. Não, eu passei uma semana com exames médicos, enfim, de fato, não, eu te expliquei, com relação a todos esses... Não, quem deve ter dúvida também são os nossos telespectadores que leram a tua coluna. Sim, pois é. Mas a coluna está bonita, vale a pena ler mesmo assim. Sim, se fosse com circunstâncias normais. Mas a questão de Brasília... Nem furacão, nada. Não, a questão de Brasília merece, obviamente. Hoje mesmo dei entrevista para a Carta da Capital, dei entrevista para o Estadão de São Paulo. CNN. Sobre esse assunto e para o blog do O Globo. Exatamente sobre essa questão, valem ou não valem as provas, podemos falar sobre esse assunto, né? A respeito disso, para mim, todas essa contaminou geral, essas gravações que acabaram chegando agora, não dá para ter o melhor ou o pior dos dois mundos. As provas não valem, então. Se você... Tu está contrariando, já sei qual é a opinião do Gilmar Mendes. Pronto. Já descobri. Se você tira todos os benefícios, se você quer prender o delator, porque a delação é um negócio jurídico, é um contrato e é uma lei. Se você acha que está rompido, o ônus da prova é de quem faz, no caso o Ministério Público. Agora, você não pode tirar todos os benefícios e permanecer as provas que estão umbilicalmente ligadas às gravações. Gravações, todas elas contaminam o processo todo. Portanto, se você tira os benefícios, anula a delação, as provas também não valem mais. Não, então tu está contra o Marco Aurélio, tu está contra o Barroso, claro, tu está contra o Fux. O que para mim... O Melo fez um grande pronunciamento. O que para mim é motivo de gáudio. Eu ter a... Já sei. Para que eu tenha uma opinião igual a do ministro Barroso, é muito difícil. E do ministro Marco Aurélio, por vezes, porque ele dá uma no cravo, outra na ferradura. Então, depende. Às vezes ele acerta, às vezes ele erra. Às vezes eu sou a favor dele. Agora, com o ministro Barroso, dificilmente eu tenho concordado. Já sei o que pensa o Gilmar Mendes. Olha, não falei com ele sobre isso. Gilmar Mendes pensa o que tu pensas. Mas é certo, já sei como é que ele vota. Não sei. Olha aqui, ó. Se tu diz que as provas estão contaminadas e todos os outros ministros dizem que não, que as provas estão preservadas. Marco Aurélio, Fux e o Barroso, porque os que eu ouvi. Tá. Estes acham que estão preservadas as provas. Ainda faltam vários ministros. Eu vou dar uma opinião minha. Há uma tradição chinesa maravilhosa, que quando dois sábios tinham profundas divergências, acordaram discutir com as mãos dentro das mangas do kimono. E dessa forma não haveria nenhuma descortesia, nenhuma exaltação de suas verdades. Eu proponho que a partir de agora os dois venham para a mesa de kimono, para pôr as mãos dentro da manga. Não seria uma boa ideia, Paulo?
cara. Manga dele? Nem Olha aqui. Na manga dele, quem bota... Olha aqui, ó. Quem bota Gilmar Mendes. Exemplo de dois sábios. Eu não, eu Já tô escondido aqui, ó. Já tô com as Luiz mãos. Coronel. Até o final do programa eu vou Nossa, ficar... Márcio. Aliás, ele cometeu uma descortesia comigo, que foi muito comentada na rua. Desculpem aqui, desculpa o atraso, chefia. Prazer, Lênin, te rever. Como tá, coronel? Tudo Mas a bom? tua descortesia comigo foi muito comentada. Impossível. Impossível, foi Impossível, verdade. não. Eu ia caminhando no Parque da eu te Redenção. devoto grande afeto. No Parque da vosso de Redenção, cortesia. e um senhor veio perto de mim e disse, mas que descortesia daquele rapaz. Mas quando? tu explicasse a teoria do golpe, ele bom. dizer que era devaneio poético. Explicação poética. Ah, foi um debate no programa. Não foi debate. Foi debate. Eu expus juridicamente quais são os elementos que constituem um golpe, juridicamente. A questão da legitimidade do impeachment ou não é um debate muito sério. Eu, inclusive, sou contra. Eu acho que foi um erro político histórico. Mas a legitimidade, que estava legal o processo, estava. Não. Todos os requisitos para um golpe. Não estava. Todos os requisitos para um golpe estão Mas nós ausentes. temos Estão assuntos mais presentes. modernos agora. Não, mas eu estou cobrando uma descortesia. Dele. Eu nem não tenho descortesia. Tomada nenhuma. do poder. Tomada do poder. Agora pode dar outro nome. Eu entendo que quem, de alguma maneira, se associou ao furor pela derrubada da Dilma, não gosta da palavra golpe. Deve ser desconfortável, inconveniente. Eu mas quero dizer que houve uma nessa tomada vez do poder, confessa. Eu sempre sou... Mas sim, mas tomada do poder. Quase sempre concordo com... Sim, do ponto de vista jurídico, igualmente. Quase Só sempre quero concordo saber, com o Bruno. Luiz Coronel, mas dessa vez, Mas, a presidente, o modo como ocorreu o processo de impeachment, e já está dito agora, as provas já mostraram que não havia nem pedalada fiscal, alegações. o que é questão jurídica. Que é a questão jurídica. Que é questão jurídica, já está limpa essa área, ficou só questão política. Logo, se é só política, é golpe. Tomada do poder. É tomada do poder. É como queriam fazer com o prefeito de Caxias. Não importa, nem eu conheço, mas o modo como queriam fazer é igualzinho. 12 ou tem 13 política. motivações convergindo, morais, interesseiros, político-econômico, ideológicas, todas convergindo. Faltou Houve uma só o síndrome. jurídico. Houve uma síndrome, né? E a síndrome foi muito forte, Agora, derrubou uma Márcio, presidente, né? Márcio, vamos pegar assunto mais moderno, hein? Tu achas que... Mas foi ele que começou, né? Tu achas que... Assim, mas eu quero Comecei colocando os deixar... postulados. Não, mas, Irrompido, coronel, parte do pão para irrompida. debates. Eu te devoto grande admiração Muito pelo obrigado. empreendedor e poeta que tu és, único, máximo. Então, o nosso espectador aí não tome isso faz parte do nosso espírito aqui de colocar de as dialética, mangas, de colocar né? as mangas De dentro dialética. Ó, Rompido o acordo de Agora- delação premiada com os irmãos Batista e com o próprio Saud, tu achas que as provas que advieram do acordo, elas são válidas ou não? Continuam rígidas as Bom, provas? aí entramos no campo da natureza processual brasileira, muito fincada no direito romano, onde a positividade das provas tem um fluxo, né, no processo. Eu estou aqui entrando na área do Lênin diretamente, mas eu venho de Roma, que é meu mundo também, então eu compreendo essa permanência. E ela depois encontra o que, para mim, como historiador, é fundamental, que é o valor evidenciatório de uma prova. No direito isso é secundário, porque envolve também a legalidade com que ela é obtida, todo um conjunto de procedimentos, né, que dão lisura ao processo. Como historiador, ou historiadores como eu, não é meu objeto de estudo, né, minha área é outra, mas a evidência apresentada tem outra natureza. E a gente poderá compor um quadro e uma narrativa, nesse caso bem clara, com essas provas, com essas evidências, mas acho que elas não vão valer juridicamente. Tu acha que elas não são válidas? Acho que elas estão impregnadas. Estão impregnadas? Estão impregnadas. Então tu contraria 3 dos ministros que já falaram. o que não é muito... Não, mas não é isso. Então, nós chegamos à conclusão, o Ergens aí não chegou altas horas, entrou com codinome no Palácio do Jaburu, foi recebido no porão, ele não gravou, nada daquilo aconteceu. Sim, mas olha só, mas aqui, isso é uma apreciação que tu faz, que no direito, isso não tem. No direito, a maçã não cai. Direito. No direito, a maçã não cai se a lei disser que não, porque é uma questão de imputação, não é causalidade. Então, isso está me parecendo, sabe o quê? Se a mulher mas o direito é assim, e graças a isso as pessoas têm direitos. Posso falar, Lênin? Sabe o que está me parecendo isso? Que a mulher que traiu não tem direito aos seus filhos. Quer dizer, o material, o dado, está
no processo. Sim, mas no caso... As peças de prova são essas. Se aparecer elementos que tornam ilegal determinados momentos do processo, partes do processo, anular todo porque se tem provas valiosas dentro. Não, anula. Não, depende da já sequência. era ilações, agora deixou até de ser ilação. Não, mas tem um Eu estou seriamente achando que aquele dinheiro é uma ilação. Não, calma. Mas aquele dinheiro não existiu. Aqueles 51 milhões? Não existiu. Nós estamos misturando dois tem outro sistemas, fato. duas coisas. Nós estamos misturando moral e permanência direito. das provas. Não, nós estamos confundindo uma apreciação moral sobre uma determinada questão, que essa é uma questão, mas a moral não corrige o direito na democracia. Na democracia existe, no mínimo, qualquer um de nós que enfrentar o mínimo procedimento ou um processo, a primeira coisa que ele quer é que seja obedecido o processo. Isso é que nem o raio-x do aeroporto. Se você deixar o cara revistar quem ele quer, você não tem mais nenhuma segurança. Tem que ter um protocolo a seguir. Isso você só dá valor quando você ou um amigo seu está sob um processo. Quando é para os outros, a gente acha que isso não é merecido. Todas as democracias contemporâneas, principalmente depois do segundo pós-guerra, quando houve uma repactuação, no sentido de que o direito tem um grau de autonomia, ele não será mais corrigido, a democracia se faz a partir do direito, essa é a grande conquista, muda tudo. Então, você tem o quê? As teorias frutos da árvore envenenada, todas essas questões são fundamentais. Como se diz, se você tem... Eu sei que o cara é culpado, mas no meio do caminho tem uma prova ilícita, essa culpabilidade desaparece. Porque o direito é assim. Senão não precisava direito, precisava apenas moral. Que é uma prova só ilícita. Isso. Mas que prova ilícita? Não, estou dando um exemplo. Mas não é o caso da prova ilícita. Também. Se você tem aqui, como foi o caso da Dilma. A Dilma, quando fala com o Lula, aquela prova é ilícita. Até o Sérgio Moro reconheceu. É prova ilícita. Não, tem dois lados. Se estava pegando o Lula, que era apenas um cidadão, era legítimo. Mas isso não pode cindir. Tinha presidente, se tornava ilegítimo. Bom, sabe o que isso está me lembrando? Por isso, aquela história do... não pode divulgar. Está lembrando a história do crocodilo. Não tem solução porque em terra ele é do Ministério da Agricultura e no mar é do Ministério da Marinha. Secretário Pedro Westphalen. O que vamos fazer? Nosso glorioso secretário. Pedro Westphalen. Tá bom o programa, tá bom. Que ainda bem está arrumando o Planalto. Vamos lá de moralizar aquele Planalto lá. Grande Paulo Sérgio Pedro Streck, prazer, coronel. Esperando o senhor em 2019 moralizando aquela Câmara Federal lá. Deu tudo certo. Deu tudo certo, que bom. Beleza. Satisfação. Tinha convicção Porque disso aí. para com essa conversinha, isso é ilações aí. Deixar Eu sou o ginecologista do Streck. É meu ginecologista. Ginecologista dele. Olha, isso é prova. Isso é prova? E teu também, tu está receita aqui agora, hein? A minha de Viagra. Nosso ginecologista. A minha de Viagra. Descarregaram vários caixas de livros na minha casa, eu estava louco de medo que houvesse uma delação. Aqui, olha só que beleza. Eu com as caixas, vai da bola. Eu já tenho, está na sala. Cada pessoa que chega lá em casa sempre pode olhar esse livro. 9 É o mil destino exemplares. dos livros. Secretário Pedro Westphalen, Westphalen, como é que o senhor sentiu com aquele... Deixa eu primeiro te dar um retorno aqui de uma girada que eu dei pela região Celeiro, lá, Horizontina. Eu andei procurando, o senhor estava Não, fora estava do lá, debate estava no lá sábado. impressionado com a audiência que nós temos naquela região lá, Paulo. É impressionante. Prefeito, vereador, a população perguntando e gostando desse bate-papo, desses contrapontos aqui, Coronel. A maioria é contra o Lênin, em todo caso. É ótimo. Não, pelo contrário. Pelo contrário. Eles acham o programa de alto padrão uma opção para um horário que só tem telenovela no Brasil. E aqui se debate tudo de maneira muito aberta, muito clara, acalorada muitas vezes, mas sempre respeitosa. Claro. Acho que no plano das ideias nós temos que divergir, mas temos que fazer das nossas diferenças um aprendizado para crescer em busca do bem comum. Acho que essa é a maneira de crescer. Não há nenhum outro sentido do que senão esse aí. Mas é uma região muito próxima, onde temos muitas obras do Estado. E fiquei muito satisfeito com o que vi e também trouxe muitas responsabilidades do que tem que fazer. A gente na Secretaria de Transportes é que nem uma igreja. O cara vai te agradecer e já faz outro pedido. Nunca está completo. Mas é assim mesmo, né, Paulo Sérgio? Satisfação muito grande aí estar com vocês.
Em relação ao que está preocupado com o Brasil? As malas de dinheiro do cidadão honesto, Gedel Violino, que chorou, que declarou 58 anos honesto, em nome do filho dele, que tem que levar o nome dele. Uma tristeza. Ele nunca esteve envolvido em corrupção lá na Bahia, ele nunca esteve envolvido em corrupção em Brasília. O cara super honesto, 51 milhões. Aquele dinheiro foi parar lá por um milagre desse milhões. Ele já foi anão do orçamento. 2003 do banco. Ele já ganhou na loteria esportiva 30, 40 vezes. Agora ele é um artista, ele conseguiu passar pelos governos Lula, Dilma, Temer, ele não passou, ele compôs. Vamos colocar o termo mais adequado. Ele não passou, ele compunha o governo, como todos esses moços, Padilha, Moreira Franco. Mas ele foi ministro do Lula. Não passou. E depois vice-presidente da Caixa Federal do governo Dilma. Antes de presidente do Banco da Bahia. Também. Começou lá em 2013. E no Michel Temer não foi nada, só eleição ali. Não. O chefe de gabinete. Chefe de gabinete. Chefe de gabinete. Mas sobre o que nós falamos... Ministro, secretário-geral de governo. Isso. Mas o Paulo Sérgio Lênio, a delação não constitui não prova. Não deixaram ele responder ainda. Sozinha não. Não, só na cabeça de um certo juiz que sentencia com base em delações. Sim, claro. Por nem dizer o nome dele, todos sabem quem é. Não. Então, a delação desencadeia uma investigação, que é o que se pleiteia no âmbito do Supremo. Aqui virou então, prova, assim, mesmo que a delação não possa ser agregada ao processo como prova, nem tem esse poder, sim os fatos que ela indica. Então, a bola está no campo da Polícia Federal, que tem que ir atrás de uma prova material, de um depósito, de uma foto, de impressão digital. Não é, Lênin? Não adianta a delação. O cara tem que chegar na delação com as provas. Sim, mas a delação é um partido, ela pode ser desdenhada e se chegar à condenação pelo fato, se o fato for evidenciado. Eu acho que a posição correta é quem senta para fazer uma delação tem a obrigação de trazer as provas. Alguma prova tem que trazer. Concreta. Acontece que no Brasil nós acabamos não tendo nada em concreto, muitas vezes, em que o sujeito só diz. E aí não tem valor. Vai condenar. Não tem valor. Aí não tem valor. A prova do Joesley não era correta, não era verdadeira. Quais são os dados concretos? Uma gravação. Sim. Ali não era a voz do presidente. Era a voz, mas a gravação a gravação é forte. Agora, a gravação é ilícita. A gravação é ilícita. Claro, eu já falei isso aqui. Paulo, vamos colocar aqui a teoria do magistrado. Ele caiu numa armadilha. O que disse o magistrado que conduziu esse processo na Itália é o seguinte, que a delação, quando muitas delações coincidem com a mesma afirmação, se não constitui prova, já está muito forte para que se siga esse caminho. Primeira afirmação dele. Segundo lugar, apesar de todas as limitações que tem o processo de delação privilegiada, apesar de tudo isso, é a única forma de romper o pacto de silêncio. E eu adorei quando ouvi ele dizer isso. Que sem a delação não se rompe o pacto de silêncio. Então, o que disse o ex-ministro da Casa Civil não tem valor nenhum. Hein? Eu não disse nada disso. Não, estou dizendo. Não falou nada. Não disse nada disso. O que eu disse? Palocci, o que ele disse, não tem valor nenhum. Se ele tiver provas, tem valor. Se tiver provas, tem todo valor. Aliás, se ele tiver provas, agora ele derruba todo o estabelecimento dos dois, Odebrecht e o pai do filho, já é um reforço do depoimento dele. Só faltou o Espírito Santo. Pai e o filho já foi. Agora, só que as declarações dele... Não deixaram ele falar ainda. Só para fechar, as declarações do Palocci não batem com o próprio Emílio Odebrecht. E outra, quando alguém diz assim, eu abri uma conta ou eu recebi uma conta, e eu não vou falar em 150 milhões ou 300, como falaram, porque, vamos dizer que fosse 40, 30. A primeira coisa que eu perguntaria, eu quero saber o seguinte, ok, como foi feito isso? Um dado concreto. Cash, conta no exterior, aonde... Mas tu acha que eles são burros? Tu acha que eles não mas então isso? Eu não posso dizer, porque eu posso dizer que o Paulo Sérgio dizer... Esse é o furo da bala. Esse é o problema. O que eu vou fazer? Por exemplo, os 50 milhões... Aí não foi óbvio. Aí é outra coisa. Mas aí você achou os 50 milhões? O que o senhor achou? Como é que o senhor sentiu como político? Eu cada vez mais sinto a importância e o fortalecimento da nossa democracia. Eu acho que se está acontecendo o que está acontecendo, da vida toda que está vindo e as coisas são reais, é fruto do amadurecimento da nossa democracia.
Se esses problemas foram politicamente criados em 51 milhões, isso é real, isso é fático, está ali, está mostrado. Só apareceram porque nós estamos numa plena democracia em que essas coisas podem ser apuradas. É um momento de fortalecimento das nossas... Quero lembrar, o senhor não vai me perdoar, mas eu não acho que é democracia. Só para completar aqui. A democracia fez isso. Nós devemos fortalecer as nossas instituições democraticamente, inclusive os parlamentos. O judiciário e o Ministério Público não são eleitos. Eles têm outra maneira de chegar lá. E tem que também se moralizar. É inadmissível o senhor Janot se encontrar com o advogado do... Haroldo Leão Pérez. Haroldo Leão Pérez. É tão inadmissível quanto o presidente recebeu o juiz da Casa Também, exatamente. Haroldo Leão Pérez, governador do Paraná, foi apanhado, claro que armaram para ele receber o dinheiro no Copacabana Palace, filmado, ele saiu dali preso na Revolução. Perdeu o cargo, sumiu para Igor de Souza, governador do Paraná. Foi preso inapelavelmente. Eu fiz parte e defendi e defendo a contra-revolução de 64, sei que você não deve aqui, foi uma ocasião, foi uma outra época, que teve uma transição e uma consolidação para a democracia. Hoje o Exército Nacional... E a sociedade apoiou. Naquela ocasião, sim, eu acho que era necessário. Hoje o Exército Nacional está no seu lugar de manter a soberania nacional, não tem nenhuma intenção de fazer uso das suas forças armadas para tomar o poder, nem pode, nem deve, não vai fazer. Mas o Paulo Sérgio tem saudade, o Paulo Sérgio seria a favor. Eu não tenho saudade. Quem tem saudade é o teu ex-colega lá, presidente do Tribunal de Justiça, o Marco Aurélio Barbosa Leal, que disse no programa aqui, quando era presidente do Tribunal de Justiça, tenho saudade dos três poderes, Exército, Marinha e Aeronáutica. Sim, mas aí é um problema dele. Quem tem saudade... É o meu amigo que está lá em Canela. Um abração para o Marcos. Isso é um pouco além. Mas é ele que disse isso, não nós, nem eu, nem o coronel. Isso é inaceitável. Isso é inaceitável. Mas isso é liberdade. Então, ele não pode pensar assim. Quando eu estou aqui dizendo... A liberdade é só a nosso favor? Não, mas é inaceitável. Mas é inaceitável. E outra coisa, no que a tese da democracia, há pouco defendida, sofre qualquer abalo com a opinião que você puxou do Marcão. Porque tu disseste que eu estava querendo uma revolução militar. Eu digo, não é eu, tem colega teu que também. E daí? E aí? E daí não, comparando. E eu não defendo revolução militar. É isso que eu queria que você defendo o que vem dos generais, dos coronéis, é honestidade, essência, moral, bons costumes, ordem e disciplina. É isso que eu quero. Não é essa baderna que está o país, uma situação de anarquismo, de assalto aos copos. E aí como é que você soluciona? Isso eu não quero. E você soluciona como? Soluciona com mais política. Soluciona com fortalecimento das instituições. Isso aí. Mas quem é que fortalece? Se o povo é que bota, e cada vez uma bota mais lixo. Aí a função da população que tem culpa também. Eu estava dizendo aqui, não deixar você completar, que as instituições que são eleitas publicamente, que são as assembleias, as câmaras de vereadores, essas são de responsabilidade da população, que elege e reelege, mesmo sabendo dos ilícitos, fazendo o juízo que tem que fazer. No Judiciário, no Ministério Público, não se pode fazer nada. Eles fazem concurso, são concursados, bom, tem que valer a lei. Agora, para o deputado, que é o meu caso, tem que botar e tirar se não for bem. E aí a população que tem um parcela de culpa também nesse processo. Mas tem que fazer. Mas não faz. Mas se não faz, não vai ser a força que vai fazer. Nós temos a intervenção do Exército na Venezuela, está um desastre aquilo lá. Está um desastre aquilo lá. Olha, Cuba. Mas Cuba tem suporte o regime e o Exército. E tem seus problemas. E viu só? Minha posição política, eu penso muito com o Norberto Bobbio. E ele diz uma frase que talvez não deva agradar a todos. Diz que democracia pressupõe um culto a valores, pressupõe um desenvolvimento cultural, um pertencimento à nação. E que sem essas realidades, o povo é desafiado a praticar a democracia e nem sempre com sucesso. Quem está dizendo isso, Norberto Bobbio? Muito bem dito. Uma maravilha. Democracia americana. Paulo Sérgio, o que tu está clamando é o que eu clamo, é o que todos nós clamamos, é que a partir de uma determinada época, aqui, 85 para cá, o brasileiro perdeu os princípios. Nós perdemos princípios e valores. Valores sociais, familiares, éticos. É isso que está acontecendo. É isso que está acontecendo no Brasil. Nós estamos tendo um hiato de falta de uma educação qualificada. Nós estamos tendo um hiato de qualificação de uma geração que vai ser quase totalmente inutilizada por falta de uma educação qualificada. Isso é um grave problema, até na escolha do seu político.
fiz uma palestra na Federação onde dizia por que eu faço política, pelo segmento da Federação de Hospitais. Tu estava lá. E fiz uma pergunta, quem faria política daqueles 300 pessoas? E já respondi que não levantaria a mão 6, não levantaria a mão 5. Então, as pessoas que estão esclarecidas, que poderiam intervir e fazer política, não vão ser candidatos a vereador, nem a prefeito, nem a governador, nem a deputado. Bom, então que participe efetivamente fazendo as suas escolhas e entrando na campanha política, de direita, de esquerda, do jeito que for. Mas não fique alheio a esse processo que acontece, o que está acontecendo. Eu acho que o Brasil está vendo um grande momento e uma depuração que vai ser muito salutar em todos os sentidos. Essa é a minha opinião. O Marshall acho que vai fazer a devida... Não, assim, um ponto do que o secretário, deputado fala é causa militante minha e de qualquer pessoa de bom senso. O Brasil abandonou uma noção de futuro que a educação produz. A educação, a ciência, o conhecimento, a arte, a cultura, aquilo que produz valores elevados. Valores elevados não caem do céu, não são dados por doutrina, não vêm da natureza, são criados socialmente, quando a tradição se renova, com leitura, com criação. E, nesse sentido, Porto Alegre vive hoje um momento muito triste, muito dramático e trágico até, porque capitula a arte, capitula a cultura, sofre a instituição do conhecimento, que é o museu. Um fato horrendo que ocorreu ontem. Não, o museu, estou me referindo ao Santander ter rapidamente anuído uma pressão fascista, hipócrita e mentirosa que atacou a exposição que ali ocorria, chamada Queer Museu, uma exposição de grande sucesso. Examinei toda a documentação dela nesse ínterim. O projeto, o catálogo. O que é queer? Eu não queer é exótico, extravagante. Então ela pega assim, comportamentos de identidade, de personalidade divergentes, fora de uma norma hegemônica hétero. Então examina. Lá tinha quadros do Cirão Franco, do Nelson Bueira Fedres. Teve uma chusma de autores, 170 autores. Né? Nenhuma pornografia. Nenhuma pornografia. Houve um surto histérico moralista, dirigido por essa brigada de fascínoras do MBL, que tem robôs na internet com pauta dada, com pauta montada, e que ficam induzindo correntes de opinião. E o Santander, que é o catálogo dessas Prefeitura de Porto Alegre. Sim, estão entrincheirados na Prefeitura de Porto Alegre. Tem ali um ponto de expressão doutrinária. E aí, o que aconteceu, Lélio? Esses grupos começaram a invadir o recinto da exposição, brigadas, grupos de 10 pessoas, meio brutamontes, intimidando o público, gritando, filmando jovens, filmando visitantes. Você apoia a pedofilia? Você gosta de pedofilia? Produzindo com isso vídeos difamatórios, caluniosos. A segurança tentou controlar, o próprio público tentou controlar isso. Não tem esse conteúdo, não tem. Eu vi o catálogo, eu li o catálogo. Muito inteligente, muito contemporâneo, um tema crucial. Olha, vocês sabem, todos sabem que a sexualidade se redefiniu profundamente. O jovem de hoje pensa com outros parâmetros. Então, essa exposição olha para esse mundo, que é atual, que é contemporâneo. Bom, e aí, Lênio, com isso tudo, houve também um ataque digital muito forte, derrubaram o site do Santander e tal, e o Santander suspendeu a visitação no domingo e durante a tarde divulgou uma nota pedindo desculpas ao público. Me perdoe. Foi um ato grave. Então você acha que é normal expor foto do homem transando com o animal? Mas não há esse teor. Não há esse teor de pregação, nem de preconização. Toda arte representa e simboliza. E os gregos, os romanos, no mundo renascentista, na alta cultura europeia, em todos os museus do mundo, se vêem sim representações de bestialidade, que estão na cultura popular, que estão na cultura gaudéria, mas não há ali preconização, existe problematização. Então, se trata aqui de um olhar embrutecido, Beto, que não é capaz de decifrar. O professor Marshall acha normal imagens de zoofilia, e cenas de sexo explícito. Está na internet as fotos. Não tem isso. Eu olhei o catálogo inteiro, não tem ali teor de pornografia. Marshall, isso é uma histeria moralista. Só te lembrar, Marshall, quando o Marshall aqui está levando o pau. Marshall, não tem problema, eu sei disso, isso é para minoria. Vou botar ao teu lado agora. Quando o Oscar Wilde foi preso, na apresentação da peça Salomé, ele disse uma grande frase: todo moralista quer o monopólio da imoralidade. E depois morreu preso por pede para o secretário Lênio dizerem se eles sabem o que o povo pensa e quer. O secretário e o Lênio? E o Lênio. Os dois. Os dois. Olha, eu mais do que escutar, eu procuro saber escutar.
e procura transformar isso em ações que venham em benefício de vocês. Agora, o que todos pensam, a gente não tem como saber. O que eu vejo hoje é que as pessoas querem uma segurança, eles querem uma vida familiar tranquila, eles querem ter perspectiva de ter um futuro tranquilo para os seus filhos e seus netos, eles esperam a ação das autoridades públicas que forem eleitas para fazer o seu trabalho, que eu faço legitimamente e com transparência. É o que eu tenho sentido aqui, é uma indignação da classe política, é uma tendência a votar em branco, que é muito perigoso, Lênin. Mas olha só. Isso é muito perigoso. Uma questão um descrédito. Que eu tenho, assim, me preocupado muito, que eu acho que essa é uma questão que, com exceção talvez do Paulo Sérgio, eu não sei qual é a exceção. Se a política vai mal, você tem que fazer mais política. Sem dúvida nenhuma. Porque sem ela não tem a mínima possibilidade de democracia. Então, todos os problemas da política, o grande perigo, qual é o problema? O problema é que quando você criminaliza ou amaldiçoa a política, quando aquela questão assim, quando você iguala todos os políticos, erro. Você cria um vácuo para o populista ou o oportunista. Então, para você preservar, e aí vem o problema de certos agentes que tem que se dar mais cautela. Por exemplo, e aí incluo o próprio ministro Gilmar. E vou mais longe. Não é possível que uma operação desse quilate... Qual? Da Operação Lava Jato, aquele na parte de cima, na parte dos Batistas e companhia, tenha 2 procuradores, um preso e o outro só não prenderam por detalhes. E se são detalhes que não são bons. Contamina. E mais, você tem esse encontro que foi feito, que é tão ruim quanto a procuradora-geral que foi encontrar o Temer à noite, que do Temer com o Joesley, do Gilmar com o Temer... As instituições estão funcionando maravilhosamente. E aí que tá. E aí eu vou dar... O Westphalen tem toda a razão, porque aí é o seguinte, vem a questão... É só porque nós temos gordura para queimar, e isso é bom, que nós vamos levando e a sociedade vai indo e penso que nós vamos atravessar esse Rubicão. Eu vou dizer uma frase... Esse furacão. Eu preferia ter o furacão americano, que o americano enfrentou, do que ter o furacão do homem brasileiro. Eu vou dizer uma frase... preferia milhões de vezes ter um furacão da natureza. Eu vou dizer uma frase perigosa. Mas quando eu vejo Jader Barbalho eleger a ex-mulher, a mulher e o filho de ministro, eu começo a achar que Norte e Nordeste não têm opinião pública, que são apenas dominações políticas. Tu acha bom Bolsonaro eleger 3 filhos, a ex-mulher? Também, tudo isso igual. Claro. E mas aí vem aquele de Santa Cruz aqui que disse que não dá a mínima para a opinião pública. Quem? Aí vem uma questão... de Santa Cruz, Sérgio Moraes. Eu li uma... sintoma. Eu li uma crítica... Opinião pública. Eu li uma crítica do Otávio Frias Filho, na Folha de São Paulo, no sábado. E recortei. Achei muito interessante quando ele disse assim, uma frasezinha, ele estava analisando o filme da Lava Jato. A lei é para todos. Sim. E aí aparece o Sérgio Moro rindo, aquela história. Eu quero dizer para vocês que com 28 anos de Ministério Público, nunca ri de uma sentença condenatória, porque disso não se ri e nem se chora. Isso é uma questão profissional. Segundo, o que disse o Otávio Frias? Ele disse, o equívoco do setor médio brasileiro ou do brasileiro médio é achar que todo problema brasileiro está na corrupção, que se tu extirpares a corrupção sozinho, você tem um país melhor. E esse é um ledo engano. Ledo engano? Ledo Ivo engano. Ledo? Belo poeta. Tu já parou para pensar, Lênio, que a Assembleia Legislativa é como uma grande rede social? É um lugar onde você pode defender suas ideias junto aos seus representantes, fazer comentários, opinar, acompanhar os debates das políticas públicas, compartilhar os eventos com seus amigos, participar de importantes decisões e curtir o exercício da cidadania sem defender suas ideias junto a quem você representa. Suas necessidades mais importantes ficam de fora. Participe ativamente do que acontece na Assembleia Legislativa. Esta é uma rede tão importante que deveria ter mais de 11 milhões de seguidores gaúchos. A Assembleia Legislativa, a casa dos grandes debates.
O Conselho Regional de Medicina informa, nesse Setembro Amarelo, mês dedicado à prevenção e ao suicídio, as entidades médicas intensificam ações para reduzir o número de óbitos anualmente. São registrados aqui no nosso país 12 mil casos. Com atenção e orientação profissional é possível evitar muitos dos casos de suicídio. O Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul, estado de alerta pela saúde. Os médicos veterinários são profissionais imprescindíveis na sociedade, estão sempre presentes no nosso dia a dia, desde os cuidados com os animais de estimação até a produção e segurança dos alimentos de origem animal. 9 de setembro, Dia do Médico Veterinário, uma homenagem do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio Grande do Sul. Responsabilidade e cuidado com a vida. Já homenageamos aí na sexta-feira passada os médicos veterinários. E vamos agora à mensagem do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul, o CREA-RS. CREA-RS, em foco. Todos os profissionais da área tecnológica exercem suas funções amparados pelas leis 4.950 e 5.194, ambas de 66, que garante 6 salários mínimos para uma jornada de trabalho de 30 horas semanais e 9 salários mínimos para uma jornada de 40. O CREA do Rio Grande do Sul é um órgão em defesa dos profissionais e da sociedade, atuando para o cumprimento das leis, notificando empresas e órgãos que não estejam de acordo com ela. Portanto, para garantir que o direito ao salário mínimo profissional seja assegurado, é importante que você esteja em situação regular no Conselho. Valorização e defesa da área tecnológica. A Unicred acompanha os seus cooperados em todos os lugares. Você encontra a sua instituição financeira cooperativa, inclusive no mundo digital. Precisa acessar sua conta? A Unicred tem unidades de negócios, o site e o app. Gosta de estar bem informado? Siga o @UnicredRS no Facebook, no Twitter e no Instagram. Para ficar por dentro das novidades, siga as redes sociais da Unicred. Unicred, mais valor para você. E vamos agora ao quadro de saúde com a doutora Daniela Cornélio, da equipe do doutor Gilberto Schwartzman, nosso sócio fundador do Instituto Oncológico Kaplan. Doutora Daniela. Boa noite, eu sou a doutora Daniela Cornélio, médica mastologista do Instituto de Oncologia Kaplan, e hoje eu quero trazer uma ótima notícia. Agora em nosso meio já existe o One Day Diagnosis, um serviço de diagnóstico para doenças da mama em um dia. A linha do tempo do diagnóstico do câncer de mama geralmente é longa. Desde a percepção de um primeiro sintoma até o diagnóstico definitivo costuma levar em média de 4 até 6 semanas. Essa demora no diagnóstico gera uma ansiedade muito grande na paciente e também atrasa o início do tratamento, podendo inclusive impactar nas chances de cura dependendo do tumor. Pensando nisso, o Instituto de Oncologia Kaplan está implementando um serviço pioneiro, a exemplo do que já é feito em centros de excelência na Inglaterra, França, Canadá. Com essa abordagem, em um dia, nós já podemos fazer o diagnóstico, aconselhar a paciente e planejar o tratamento. Tudo com uma equipe multidisciplinar de médicos especializados em doenças da mama, incluindo o cirurgião, oncologista, radiologista e patologista. Oferecer excelência no tratamento e no diagnóstico é um compromisso do Instituto Kaplan. Boa noite. Vocês lembram quem disse: hei de fazer deste país uma democracia, e quem não quiser eu prendo e arrebento? Lamentavelmente. João Batista de Oliveira Figueiredo. Mais tarde ele disse: o mundo verá o que eles farão com tanta democracia. Jogarão a nação no lamaçal de dimensões continentais, onde o povo afundará na corrupção, na roubalheira, na matança, até que se instaure um caos social, seguido de uma inevitável guerra civil. Chegando esse momento, o povo clamará nas ruas pela democracia implantada por nós. Isso disse o general João Figueiredo. Mas o Brasil não é e nunca foi uma democracia. O Brasil é um regime oligárquico, uma sociedade oligárquica com um arranjo institucional que potencializa todos os interesses de uma oligarquia. É assim, herança colonial, evoluiu, esse espírito foi mimetizado ao longo das vários ciclos políticos, sociais, econômicos. Foi muito bem explicado já pelo Raimundo Fauro, e grande historiografia. Então, claro, a gente tem um nome de democracia porque é um anseio. E há uma máscara jurídica que permite, enfim, um certo exercício de cidadania. Não a ponto de termos opinião pública valiosa, de termos um circuito entre pensamento e sociedade, que é uma das marcas da democracia. De termos também instituições que sirvam para todos. No Brasil, a gente sabe que o direito é totalmente parcimonioso. Graças a pessoas como o professor Marshall,
que estamos indo para o fundo do poço. Eu queria elogiar. Professor Marcos. Não, é assim, eu sei que ao assumir essa defesa da exposição, Paulo Sérgio, eu entro na contramão totalmente, não tem a menor dúvida disso. Né? O movimento foi muito forte de intolerância. É isso, né? A arte, ela provoca, ela é provocativa, ela deve ser provocativa. O secretário Westphal transfere parte da culpa na existência de políticos de segunda linha aos eleitores, no que ele tem razão. Entretanto, como ficam os seus eleitores que acreditam na plataforma como candidato a deputado estadual e não o viram ocupar a sua cadeira nem em dia do corrente mandato, Guilherme Bento Gonçalves. Eu estou no 4º mandato, Guilherme, e a gente tem que, durante esse período, se preparar para exercer a vida pública. Não é por falta de prestígio, nem por serviços prestados que se chega a uma Secretaria de Ciência e Tecnologia e se faz lá, como eu fui, a lei da inovação para poder fazer a prosperação do crescimento das nossas empresas com o doutor dentro dela. Não é por pouca coisa que se chega à presidência da Assembleia e se faz lá o 14º, 15º salário e se passa, encolhe por todo ano e há 30 anos não tinha nenhum apontamento. Não se chega à Secretaria de Transportes sem se ter um serviço prestado com honestidade e seriedade. A situação de deputado estadual nos fez fazer a transformação do IP do Estado do Rio Grande do Sul. Você não está acompanhando a minha vida. Essas funções são funções partidárias que o homem público tem que desenvolver e tem que dar as respostas que a sociedade precisa. Em poucos momentos... É que o senhor faz falta em qualquer lugar, o senhor faz falta na Assembleia e faz falta na Secretaria. Mas mais importante, a sua atuação na Secretaria. Te dou algumas das coisas que nós estamos fazendo aqui, que são importantes. Eu tenho convicção que os meus eleitores estão satisfeitos com o meu desempenho, principalmente nesse momento que precisa muita ética, moral e responsabilidade social nas atividades públicas que, porventura, a gente venha desenvolver. Eu quero associar essa questão um pouco, eu sou um pouco mais otimista e o secretário, meu querido professor, também é um pouco otimista como eu, assim. Embora o Marshall esteja certo nessa questão que o Brasil é um país que tem uma oligarquia que faz arranjos institucionais, um presidencialismo que é uma praga de coalizão ou de emendas parlamentares, tudo isso eu reconheço. Mas há uma questão maior que isso, que se conseguiu em 88, e aí sim, o momento seguinte é que nós não soubemos, talvez, e aí sempre tem chance, de fazermos cumprir. A Constituição foi um modelo para, como Portugal, como a Espanha, veja o que Portugal e Espanha e a própria Alemanha, veja a importância da Constituição de 24 de maio de 1949. Veja a importância da Constituição da Itália. Nosso modelo de Constituição copiou o deles. O grande problema é que depois, e aí vem a parcela, e tem que reconhecer, o Judiciário, o Ministério Público e outras instituições também são responsáveis pelos problemas que o país passa. E a classe política também, mas nenhuma delas pode ser demonizada. Eu sou um pouco mais otimista. Sim, são rearranjos e arranjos, mas nós temos uma Constituição que poucos países têm e que, se nós a cumprirmos, e aí por isso que nesse ponto eu sempre clamo por uma resistência constitucional, nós podemos ir mais longe. Eu sou mais otimista nesse sentido. Eu acho que o poder central se tornou Eu acho que o poder Brasília se tornou mafioso. Cleptocracia. Acho que ali se tornou mafioso. É nosso para nós mesmos dentro do circuito fechado. Isso precisa ser quebrado. E vai ser quebrado, aí eu vou discordar do Marshall, numa democracia, Marshall. Que tem suas oligarquias, sim. Lamentavelmente, tem seus coais eleitorais, sim. Tem essa tomada de... Pode ser um dos caminhos. Pode ser um dos caminhos. Ou talvez deva ser. Mas se nós não tivéssemos esse tipo de abertura e possibilidade dessas coisas aflorarem, doe a quem doer, doe a Dilma, doe ao Temer, doe ao meu, o que nós não podemos fazer, que a ideologia seja maior que a realidade. Não pode eu, por ser um cara de direita, achar que isso aqui é uma garrafa, isso é um copo. E defender um copo. Isso aqui é um copo, não é uma garrafa. O que acontece com elementos de todas as cores partidárias, que eles defendem a sua ideologia, mesmo que as evidências estejam aí apontando para o outro lado. Boa noite, adoro quando o doutor Lênio, jurista de primeira hora, está na bancada, mas ainda mais com a composição da bancada como temos hoje. Tem diferentes, tem divergentes, mas com qualidade e respeito.
A questão do museu, doutor Marshall, é um debate de extrema importância, mas os reacionários precisam urgentemente estudar a história da arte antes de um debate coerente, coisa que não existe. Ione Luz. Hieronymus Bosch. Talvez Hieronymus Bosch, no Museu do Prado, uma das obras-primas da história da humanidade. Mas, voltando ao tema político... 1510. Eu acho que tem que se dizer algumas coisas sobre isso. Eu quero saber o seguinte, os filmes pornográficos na televisão, dizem que eles estão, só pode acessar com senha, quem mais sabe senha em casa são as crianças. Então aí canais à vontade, filme pornográfico, pior Nelson Rodrigues. Então, eu queria ver essa turma aí. Essa turma podia protestar na frente da novela das 8 ou das 9. Seria uma boa eles acamparem na frente da Globo. Agora essa novela da favela, vai na exposição se não quer ir. Com armas poderosas. Desliga a televisão, não vai na exposição. Eu nunca vi novela na minha vida. Outro dia dei uma olhada. Olha a cena que eu vi. Aquele monte de marginal armado na favela, numa favela, novela na favela, não vejo a novela, e daqui a pouco a mulher arranca a blusa de outro, fica os seios de fora num horário nobre de televisão. Aí pode, aí não. Por que esses camaradas vão para lá fazer uma manifestação? A gente não está dizendo que não deva, mas quem critica os outros... Eu não assisto porque não gosto, mas quem tem gente que gosta, assiste. Não quer essa cena no seio da família. Eu podia te dizer que eu quero outra coisa no seio da família. Não, é por isso. O conteúdo, nesse caso, claro que é um sinal de alerta que a sociedade não consegue interpretar a arte. Sabemos disso, né? A arte não está preconizando, está simbolizando. Enfim, a pessoa não consegue interpretar um símbolo, nada que não exista. Muito grave. Nada que não exista. Sim, coisas que são representadas do mundo real, do mundo vivido, que são transformadas pela arte. É um sinal que acrescenta uma possibilidade a mais, um signo que vira símbolo. Então, isso é um fato da arte. Agora, a arte precisa que tu saiba ler, que tu te provoque para ler a arte, para tu compreender a arte, para tu perturbar o mundo em que tu vives e não para chancelar com uma historinha de nuvens e anjos e tal. Claro. Olha, o Quintana dizia, a única forma de moda permanente é a nudez, tem que chegar e riscar. Então, o que ocorreu não é sintoma apenas do despreparo cultural, educacional que a gente comentava. É de uma histeria coletiva, de uma irracionalidade que cresce, de uma mobilização que une fundamentalismo religioso, que cresce no Brasil, que cresce com força política, que cresce com presença econômica, urbanística também, altera muito vários cenários, de atitude de intolerância que vem nutrida por esses focos de ideologia religiosa. Mas politicamente pode e que se articulam rapidamente como uma histeria, como foi o caso. Mas esse caso foi um surto de histeria movido por um fundamentalismo igual ao que levou o exército islâmico a destruir Palmira. Eles mataram meu colega lá, o Ahmed Salem, com a acusação de que defendia paganismo, porque tinha lá baixos relevos romanos, com a liberalidade própria da cultura romana. E ele conservava como conservador, que era do sítio. Os antigos agiam assim, evoluímos tanto que estamos fazendo igual aos antigos. O Vilmar. Não é sempre se fez assim. Claro que teve momentos de maior repressão ou menor repressão, mas sempre foi assim. Sempre. O resto, o comportamento da sociedade, não sabemos qual é. Lá fora, lá em Bagé, tu sabe como é que era o comportamento. Mas eu só quero para dar eu quero fazer o contraponto. Vai no Gabinete Secreto, no Museu Arqueológico Nacional, em Nápoles. Lá tem um fauno transando com um bode. E está na vitrine lá do museu, dos obras mais... Eu quero fazer um contraponto. Ali. O Vaticano tem em nome da democracia também, eu quero fazer um contraponto para dizer assim... que a liberdade de expressão, obviamente que ela tem limites, e já explico, por uma razão simples. O racismo, você não pode se expressar de forma racista, porque é crime. É crime. Então, logo, a liberdade... Alguém disse assim, temos que dar total... Não é possível que você faça uma exposição simplesmente exaltando os símbolos nazistas. Para mim, não pode. Não pode. Não é possível que você faça um filme exaltando Casagrande Senzala no sentido não do livro, mas no sentido da escravidão, essas coisas, desse tipo de valores, etc., entre aspas. Porque tem limites, porque a própria legislação faz os limites. Então, também, dependendo como é posto, eu quero dizer que não era essa a intenção dos caras, mas também quando alguém diz que ou se tem direito ou não se tem, eu digo nenhum nem outro.
Existem os limites. Não, Por não é o exemplo, caso, quando o Lênin. Não é o Siegfried caso, Elvanger... Não é o caso, eu sei. Não é o caso. Mas quando o Siegfried... Mas para o nosso telespectador sacar também que a gente não está fazendo uma ode no sentido que você possa fazer qualquer arte. Primeiro tem que ser arte. Lênio, O Siegfried Elvanger escreveu o livro, o gás acabou e tal. Foi condenado. Por quê? Porque era racismo. Querido, Sim. quando Miguel Ângelo pintou o teto da Capela Sistina, o Papa Paulo IV mandou cobrir a nudez e o povo da rua o chamou de brocheteto, o fabricante de cuecas. O fabricante de cuecas. Já lá já havia esse moralismo. Il brocheteto. Eu estava lá. Então, o que isso revela? Revela os transtornos internos de quem vai para essas campanhas. Né? Claro que ali tem uma dívida interna, uma fratura interna de quem vai para essas campanhas hipermoralistas. Deixa eu trocar um pouquinho de assunto aqui. Vamos. Nós tivemos hoje à tarde no Palácio uma exposição sobre Previdência Nacional. Mas essa não teve... E as consequências, Ninguém invadiu o e Palácio. as consequências do que nós teremos naquele momento se não houver uma modificação grande, claro que com responsabilidade, não com essa ilegitimidade que está sendo feita, até porque isso vai fazer com que nós tenhamos daqui a algum tempo, pouco tempo, a possibilidade de não cumprimento com os nossos aposentados. No Rio Grande do Sul, hoje, nós temos 56% de aposentados na folha de hoje. Isso é uma coisa inadmissível. Teremos no final do ano talvez 56%. talvez 60% no final do ano. E isso que foi feita a reforma previdenciária, se criou o fundo previdenciário no governo passado, o que foi uma boa medida. Esse governo está continuando e fez as modificações previdenciárias necessárias. Você sabe quanto é que é a deficiência da Previdência do Rio Grande do Sul? Déficit. 9 bilhões por ano. Ano passado foi 9 bilhões. 9 bilhões resolveriam o problema do Estado da educação, na saúde e na infraestrutura. São as isenções fiscais, né? 9 bilhões de reais. Isso é um extremo. É exatamente o número das isenções fiscais. Né? Começou a ser corrigido, porque a reforma previdenciária foi feita nos moldes da que foi feita no passado, e aí que tem que haver coerência. Os que lá aprovaram naquela ocasião, aqui desaprovaram. Essa falta de coerência que faz com que a sociedade rejeite os políticos e as suas atitudes. Eu acho que também a transparência didática, porque a Previdência é submetida ao cálculo atuarial, que é uma questão numérica. Agora, quando uma autoridade impõe de modo assodado reformas que não são refletidas, debatidas e são impostas num jogo parlamentar muito obscuro, com contrariedade de autoridades, de auditores, de técnicos, enfim, então não há um consenso. Logo, não há clareza didática. A reforma não estou falando do âmbito estadual, estou falando do âmbito federal agora. A reforma previdenciária federal, nesse cabe momento, à autoridade, nas condições políticas que nós temos atualmente, não tem nenhuma legitimidade. Mas federal, mas terá que ser feita. Tá bom, mas terá que ser feita. Então, aí entra um critério da democracia, que é a transparência na esfera pública. Vamos limpar o mundo da vida, né, professor? Mas esses dados têm que ficar muito claros. Saneamento do mundo da vida. A população tem que saber o que está fazendo e o que está escolhendo. Mas os dados existem dados muito confiáveis também que mostram o contrário. Nós temos uma expectativa maior. Meu secretário Westphalen, nós temos que colocar uma coisa. Há um momento em que o pinto quebra casca. Nós não podemos ficar nessa história de uma obsessão legalista das coisas. Não, a história rompe a casca às vezes. Só a racionalidade também. É preciso romper determinados momentos. Há determinados momentos que a legitimidade cria acomodações negativas. E esses são os momentos em que o pinto quebra a casca. Mas se levou tantos anos para criar esse cascão aí que é difícil, meu amigo. É complicado. Tantos anos de ceder aos corporativismos que foram vencendo e destruindo o Estado. Essa que é a grande verdade. E estou falando de corporativismo de toda a ordem. Inclusive na questão das isenções e tudo mais. Que é uma pressão e todo mundo querendo mamar na teta gorda do Estado. Boa noite, Gedel Vieira Lima, amigo há 30 anos do Temer, foi indicado pelo amigo para secretário de governo, não secretário do governo. Ele é ministro, secretário de governo. Pois foi demitido após escândalo com o ministro da Cultura. Sim. Temer apoiou Gedel na ocasião, segundo a teoria dos fatos, como presidente da holding JF. Não deveria se explicar. O
não é para todos. O João Carlos está perguntando. Não, a lei é para todos. E cuidado com a teoria do domínio do fato, hein? Eu não quero falar sobre isso, porque tem gente aí tremendo hoje com o domínio do fato. O Gedeão só falta uma rodinha de maçã na orelha, né? Parece um leitãozinho de Natal. Vamos ao ponto final. Gimo, FCDL, mas tem mais tempo para o senhor fazer o seu ponto final. FCDL e que começa. Ponto final. Oferecimento: Produtos Gimo. Qualidade comprovada. FCDL apresenta Que Comércio, o maior e mais completo programa de qualificação e gestão de empresas. Professor Francisco Márcio. Márcio, o seu ponto final. Bom, então, eu fiz pauta aqui desse assunto que transtorna Porto Alegre hoje. Ele convoca a um crescimento da sensibilidade, da inteligência, um recuo da intolerância e da violência que não fazem bem a ninguém, menos ainda à sociedade. É preciso agora um pouco de serenidade e prudência para examinar o que faz a arte. A arte é um espelho de desafios. Nós vamos lá para refletir, para ver, para compreender e também para transformar por meio de traumas. Quem vai ao Museu Gare d'Orsay vê lá o famoso Origem do Mundo, do Courbet, Les Origines du Monde. É um pênis com tudo, com os genitais, com pelos pubianos à mostra, no principal museu, com fluxo de turistas imenso. Então, não há mensagem erótica e do corpo que deva ser demonizada, como foi demonizada essa exposição. O que está vendo ali é uma demonização histérica. O Fernando Pessoa tem uma frase maravilhosa sobre isso. A pequena arte diverte. A arte boa conscientiza, mas só a grande arte rebela. Então é isso, um chamado para que a gente reexamine. Eu peguei o catálogo, bela citação, Luiz Coronel. Eu peguei o catálogo, o examinei, li, é muito inteligente, muito contemporâneo. Lastimo não ter ido, minha filha foi, me trouxe o catálogo. Outros amigos que foram. Né? Vai quem quer. Tá obrigado a ir lá. Quem quer. Agora, militância. A liberdade é essa. Vai quem quer. Militância contra a arte é um grau Paulo Sérgio, a novela não está inventando, apenas mostrando o que realmente acontece nos morros cariocas. Então, o problema lá do museu também é o mesmo. E os governos aceitam o deboche daqueles bandidos do tráfico e têm medo de enfrentá-los. Concordo apenas que a censura na TV tem que ser exercitada para os excessos. Clóvis Pinzon, Rodel, de Porto Alegre. Seu ponto final. Só deixa eu fazer errado antes que depois me escrevam lá para censurar. Não, o quadro do Courbet, Les Origines du Monde, não é um pênis, é uma vagina. Eu quero dizer que, com relação a essas questões da democracia brasileira e dos percalços, volto àquela questão de achar que é possível você conectar toda a problemática brasileira e eleger um ponto. Achar que, e tem tudo a ver com essa questão do moralismo, achar que é possível fazer uma sociedade virtuosa, como se a sociedade não fosse exatamente o conjunto de vícios que são públicos ou vícios privados, aliás. E a partir disso, é uma fábula liberal até, do Mondeville, os benefícios são públicos. Não existe uma sociedade sem vício. Agora, se você acha, por exemplo, você mesmo disse a frase, eu vou me apropriar da ideia, de achar que a eleição botar o que o Temer é hoje, o vilão de todo o processo único brasileiro. Isso é uma cegueira mental. Isso é uma cegueira mental, e achar também que você, combatendo a corrupção, ou frases do tipo, assim não dá mais, nenhuma das pessoas, 90% das pessoas que bradam isso não resistem a 5% do exame do seu imposto de renda. Muita gente nos jornais, etc., e nas rádios, fazem discursos e copiam textos sem dar a fonte, o que é crime também pelo Código Penal. Criminosos, grandes criminosos. Alguém perguntou para uma mulher, você faria amor comigo por $1 milhão? Ela disse, claro que sim, e por R$5. R$5, você está achando que eu sou uma prostituta? A pergunta foi respondida na primeira pergunta, a questão é só o preço. Portanto, crimes pequenos, crimes grandes. Luiz Coronel, fazer arte para poucos com meu dinheiro, não. Fazer arte descumprindo a lei, não. Mas é com dinheiro do povo? Bom, o projeto tem apoio do Pronac Mecenato
Lá há muitos critérios, tem pareceria, vocês que examinam, o acervo é apresentado, projeto educacional igualmente. Eu examinei entra como Lei Rouanet, entra um pedaço de dinheiro. O processo é completamente legal, legítimo. Este meu livro correto. foi reprovado no Conselho de Cultura do Rio Grande do Sul e todos os integrantes estavam na fila recebendo autógrafo. Que graça. Que maravilha. O Codec Dos é brabo, esquerdistas, a defesa da pornografia, pedofilia e ataque à crença religiosa virou arte. André Luiz de Canoas. Puxa! É difícil, Forte, olha que tu pegou. é difícil. Seu ponto final. Meu ponto final. Lá porque as pessoas integram um projeto solidário, isso é maravilhoso que aconteça, elas não estão absolvidas dos pecados que a seu partido, sua hoste política comete. Mas há uma coisa na esquerda, e eu pertenci à esquerda com muita honra na democratização do país, há um erro que a esquerda brasileira comete, que as outras esquerdas não têm, a incapacidade de fazer meia-culpa. A cada denúncia, volta-se às mesmas palavras repetidas, mesmo que seja indefensável. Eu acho isso um dos quadros mais lamentáveis da política brasileira. Se chegasse e dissesse, erramos nisso, erramos quando mandamos dinheiro para a Venezuela e não alinhamos o Brasil com toda uma linha de comércio exterior com a Europa. Erramos quando não sei o quê. Ninguém diz erramos nesse país. Parece que foi tudo certo. Então, se deu errado alguma coisa, não tem pé, não tem cabeça, não tem haste. Secretário Pedro Westphalen, seu ponto final. O coronel, de uma maneira muito mais diplomática, disse que eu disse, quando as pessoas radicalizam na defesa dos seus pensamentos, dizendo que isso aqui é um copo, mas não é um telefone, acontece isso aí. Nós temos no Partido Progressista a nível federal problemas sérios com os nossos presidentes. E jamais vamos defender isso aí. Que sejam punidos. Mas não vemos a mesma postura em outras linhas partidárias. Esse é o grande problema. Que, aliás, o ex-governador Olívio Dutra, desde o começo, teve uma posição muito firme em ir contra a defesa daquilo que é ilícito. E tem muitos ilícitos. A frase dele foi que nossos companheiros que erraram sejam devidamente punidos. Foi a frase do Olívio. Palmas para ele. É o que eu lembrava enquanto os senhores falavam do Olívio. O que 95% dos seus partidários não fazem. Mas isso é outra coisa. Eu quero falar de uma coisa positiva no meu ponto final aqui, que demos início à ordem de serviço em 3 importantes obras estaduais. Uma na sua cachoeira, a ponte do Pastaria, que liga a cachoeira à Universidade Federal, aliás, a grande indústria sem chaminés. Uma ponte que caiu, nós conseguimos alocar R$800 mil, R$587 mil para ser reconstruída essa ponte, que estava isolando a cidade, no caso de uma outra enxurrada. A ponte do Costa em Piratini, primeira capital farroupilha, em torno de R$6 milhões. É uma ponte que, quando interrompida, isola a cidade. E por várias vezes... O nome de Jaguari não está aí. O Passo da Vila. Olha aí, Mário Darosa. O Passo. Passo da Vila. Passo da Vila, sim. Tomava banho lá quando era guri. Jaguari já foi autorizado. Tomava banho lá quando era guri. Fica tranquilo, Mário Darosa. E lá em Cruz Alta, que é um abraço para os cruzaltenses, o primeiro trevo, o da CCGL, que duplicou a sua produção de leite de 1 milhão para 2 milhões e 200 litros dia, beneficia praticamente mais de 150 cidades, e lá se fez um compartilhamento de ICMS entre as cidades que mandam para lá o seu leite e tem parte do ICMS retornado para a sua cidade. O trevo de Cruz Alta tem valor de R$1.700.000. São atitudes e atividades de um governo que tem responsabilidades, que faz o que pode com o que tem. Aliás, dessa minha volta que dei em mais de 18 municípios nesse final de semana, o que eu mais gostei foi que as pessoas disseram: eu gosto muito de ti, porque tu diz muito não. Mas quando diz sim, sai. A cada 10 pedidos da nossa secretaria, e isso é a característica do governador Sartori, nós dissemos 8 nãos e 2 sim. Agora os 2 sim acontecem. Eu acho que isso é que está faltando para fazer a nova política. E não a velha política de querer agradar prometendo e inaugurando intenções, inaugurando ações que pretende se fazer, mas que se não tem dotação orçamentária para fazê-lo. Doutor Marshall, é arte uma criança sendo estuprada e as outras crianças vendo? Ele fala do catálogo, mas ele tem que ir ver com seus próprios olhos. Está fechada a exposição. Como é que eu vou ver a exposição se ela está fechada? Claro que isso não é arte. Isso é a descrição de um ato bestial, brutal. Agora, se ele não é simbolizado, não é representado, como é que se estabelece a inteligência crítica que condena isso?
Na exposição entra quem quer. A TV está ao alcance das crianças e não sofre censura alguma. Denise Cursi, ela complementa. Também vi as fotos e acho a retirada da exposição de um moralismo indefensável. Lembrou a censura do tempo da ditadura. Denise Cursi. E por aí vai. Horror. Mas olha, infinidade de e-mails aqui, não imagina. O assunto é forte. Não imagina, eu estou pegando até os últimos agora, porque senão, sempre aqui no programa eu tenho os últimos, Tá bombando isso aí, tá, Paulo, tá entrando. O que a TV expõe, o problema para mim é bem outro. Não é o que ela expõe. É a forma que ela banaliza as questões. E a hora que expõe é a forma com que banaliza as questões. A questão da opção sexual de uma menina é arrastada de uma forma tão deselegante, tão imprópria. E sem debate, né? Um vetor que coloniza a mente em defesa da criança que está ali passiva. Uma exposição não, um evento dialético, tu vai ali, interage. Então, não pode ser comparado as duas matérias. Mas se for, em defesa da exposição, evidentemente. Eu acho que aquela frase minha, né? Para cima deu para cima o coração é louco e para baixo cada um sabe de si. Né? Do professor Márcio, obrigado, secretário Pedro Westphalen, obrigado pela minha cachoeira lá, notícia boa. O senhor trouxe. Pelo Passo da Vila. Passo da Vila. Onde eu tomava banho. E o biscoito de Zezé hoje saíram. Você esqueceu? Não, outro dia aconteceu um negócio fantástico. Esqueceu do biscoito de Zezé. Tu tá aqui. Não, eu estava aqui, o programa. Eu estava com dois generais aqui. Estava com dois generais, estava o Coronel Rocha, no 7 de setembro, e aqui estava o Brigadeiro Dias. Fiz um programa A Pátria Fardada. Pátria Amada e Idolatrada. Fardada. O tema foi esse. Podemos chamar de Pátria Amada? Foi esse o tema que eu coloquei. E o Brigadeiro viu que o programa estava terminando e não tinha... sacudia. Pô, Brigadeiro, não vou esquecer, fica tranquilo. Bom, então tá. Não é que eu esqueci. E a vez passada esqueceu de novo. Olha aqui, ó. Biscoitos Sou o primeiro que salvou. A prefeita Paula, de Pelotas, levou biscoitos Zezé da sua Pelota. A grande prefeita Paula. Biscoitos Zezé lá pro Márcio. Tão gostoso que ele era. Não, se deixar os dois na mão dele, ele leva os dois, né? Daqui. Tão bom que é. Muito obrigado, boa noite. Retornaremos amanhã com mais um Papo Debate. Até lá. Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. O Banrisul te conecta. Banrisul Digital. Clique e simplifique. E Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande.